Olá, alunos do quarto ano. Hoje vamos iniciar o nosso quarto bimestre. Vamos iniciar na página 62 do livro grande, capítulo 1, Pontos de Vista. Neste capítulo, você estudará os sólidos geométricos e as suas características. Nós vamos reconhecer as diferentes vistas de um objeto. Vamos identificar as características de figuras geométricas espaciais. Vamos também identificar poliedros e não poliedros. E vamos conhecer as suas planificações. Observando a imagem de abertura, na conversa vai pergunta. Observe os balões de pensamento de Clara. O que elas representam? O que eles representam? Observando aqui os balões de pensamento, percebemos que Clara está observando a moto, certo? De acordo com alguns pontos de vista, certo? Nesse primeiro pensamento, ela está observando a lateral da moto. No outro pensamento, ela está observando a frente, ou seja, a vista frontal. E no outro pensamento aqui está observando o outro lado, certo? A outra lateral da moto, ok? Na página 63 tem a conversa vem, que diz: na abertura estão representadas uma moto e 3 possíveis vistas. Você sabe quais são os nomes dados às vistas? E aí nós observamos que lá Clara observa a vista frontal e a vista lateral esquerda e direita. Continuando na página 63, nós temos figuras bidimensionais e tridimensionais. Vamos lá? As figuras planas têm apenas 2 dimensões, por isso também são chamadas de figuras bidimensionais. Observe o retângulo ao lado e as suas 2 dimensões. Ok, pessoal? Nas figuras planas, outro exemplo de figura plana é o quadrado. Outro exemplo, retângulo, círculo, um triângulo. São aquelas figuras que só possuem 2 dimensões, comprimento e largura. Já os sólidos geométricos são as figuras espaciais e são chamados de tridimensionais, pois apresentam 3 dimensões. Observe este paralelepípedo e suas 3 dimensões. Outros exemplos de sólidos geométricos é o cubo, uma caixa de sapato, um sólido geométrico presente no nosso dia a dia. Ok, pessoal? E esses sólidos possuem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Quando desmontamos um modelo de sólido geométrico, observamos que suas faces lembram figuras planas. Exemplos: ó, que o paralelepípedo tem as faces formadas por 6 retângulos. Como vocês podem observar, um paralelepípedo aqui, ó, desmontado, certo? Observamos que os seus lados ou suas faces lembram um retângulo. Outro exemplo aqui de uma forma planificada, certo? Um cilindro desmontado. Tem as faces formadas por um retângulo e 2 círculos, como vocês podem ver na imagem planificada. Na página 64, nós temos as diferentes vistas. De modo geral, em matemática, temos 4 vistas: a frontal, que é de frente, a superior, de cima, a lateral esquerda ou direita, que são os lados, e a inferior, que é a parte de baixo. Ok, pessoal? Vamos observar aqui esse exemplo de uma casa. A vista de cima, que é a superior, a vista lateral, a vista frontal, que é a vista de frente,
e a vista inferior, que é a de baixo. Na mão na massa, página 65, questão 1 diz: associe cada objeto à sua vista superior. Nós vamos observar a parte de cima, ok? O primeiro objeto é um cofrinho, certo? E observamos que ele tem um tracinho aqui, uma abertura, né? Na sua vista superior. Então, vamos ligar aqui, ó. Certo? Letrinha A. Um círculo com um tracinho no meio. Na letra B, nós observamos que tem uma figura plana, certo? De 6 lados. Então, a figura plana que tem 6 lados é um hexágono. Né? Hexágono é aquela figura que tem uma figura plana que tem 6 lados. Vamos colocar aqui a letrinha B. Na terceira imagem, eu posso falar que aqui é um cubo, né, pessoal? E observamos que sua vista superior é um quadrado. Então, vamos ligar aqui, ó, a figura plana que corresponde a um quadrado. Letrinha C. E na letra D, a sua vista superior é um retângulo, certo? Então, vamos ligar aqui para a figura plana referente a um retângulo. Letra D. Na questão 2, né, vocês vão fazer sozinhos. Por quê, pessoal? Ela é pessoal. Diz: escolha um objeto e posicione-o sobre sua mesa. Depois, em seu caderno, faça as representações do objeto conforme as indicações na tabela abaixo. Você vai dizer, você vai observar a vista frontal desse objeto, que é a vista de frente, a vista lateral, certo? A vista lateral é a direita ou a esquerda. Vai observar a vista superior, que é a parte de cima, né? E vai dizer qual é o nome do objeto representado, ok? Essa questão 2, vocês vão fazer sozinhos. Vocês podem observar uma caixa de sapato, certo? Um celular, certo? O objeto que vocês desejarem aí observar as suas diferentes vistas, ok? Na página 66, nós temos aí um joguinho como sugestão, certo? O nome do joguinho é Jogo das Vistas. Materiais: lápis e folha de papel. Como jogar? A turma inteira deve ser dividida em 2 grupos. Cada grupo, na sua vez, deve escolher um objeto para ser representado sem que o outro grupo veja. Em seguida, o grupo deve chamar uma dupla do grupo adversário e pedir a ela que represente as vistas frontal, superior e lateral do objeto escolhido. Ao terminar as representações, a dupla deve levar os desenhos para o restante do grupo, que deve tentar adivinhar o objeto. Caso acerte, o grupo ganha um ponto. Caso erre, não pontua. Em seguida, é a vez de o outro grupo escolher um objeto. O jogo termina quando um dos grupos atingir 5 pontos. Com a lupa na mão, certo? Descubra qual é o sólido geométrico com base nas vistas frontal e superior. Depois, escreva o nome de cada um na primeira coluna. Bem, pessoal, vista frontal, né, é a vista de frente. E a vista superior é a vista de como nós observamos o objeto, né, a vista superior, a vista de cima, ok? Então, nesse primeiro objeto, nesse primeiro sólido geométrico, a sua vista frontal é um círculo e a vista superior, a vista de cima, também é um círculo. Logo, o sólido geométrico será uma esfera. No segundo sólido geométrico, sua vista frontal, ou a vista de frente, é um retângulo e a vista superior é um círculo. Logo, esse sólido geométrico é o cilindro. No terceiro sólido geométrico, a vista frontal é um retângulo e a vista superior também é um retângulo. Logo, estamos falando de um paralelepípedo,
certo? E o último sólido geométrico, a vista frontal é um triângulo e a vista superior é um círculo. Nós estamos falando de um cone, ok? Na página 67, nós vamos aprender a classificar os sólidos geométricos. Vamos observar os sólidos geométricos representados a seguir. Nós observamos um cubo, um paralelepípedo, uma pirâmide, certo? Esses sólidos são chamados de poliedros, porque as suas superfícies são formadas por polígonos. E polígonos são essas figuras planas que representam os lados dos poliedros. Aqui no cubo, ó, certo? Os lados têm formato de um quadrado, certo? Nesse outro sólido geométrico, nós observamos um polígono, que é um triângulo. Nós observamos também um retângulo, certo? Então, os polígonos são os lados dos poliedros, certo? E os poliedros têm vários elementos. Veja o nome desses elementos a seguir. Nos poliedros tem os vértices, que são os pontinhos, certo? Nós temos as arestas, que são as linhas que ligam esses pontinhos. Nós temos as faces, que são os lados, certo? São chamados de faces. E nós também temos aqui a base, que também é uma face, ok? Conversa vai, conversa vem. Observe o dado ao lado. Cada uma das partes com pontos que indicam a quantidade recebe o nome de face. Como eu disse logo acima, né? As faces são os lados. Cada encontro entre duas faces é chamado de aresta. Arestas são as linhas que ligam as faces. Cada encontro de três arestas é chamado de vértices. Vértices são os pontinhos que ligam vértices são os pontinhos que ligam as arestas. Alguns sólidos geométricos apresentam superfície curva. Esses sólidos são chamados de não poliedros. Então, pessoal, se algum sólido geométrico tiver alguma face ou algum lado arredondado, como o cone, como o cilindro, como a esfera, né, eles são chamados de não poliedros. Vamos praticar na mão na massa, página 68. Observe os sólidos geométricos representados a seguir e classifique-os. Escreva NP para os não poliedros e P para os poliedros. Lembrando que não poliedros são os sólidos geométricos que possuem algum lado redondo, ou seja, alguma superfície curva. E os poliedros, eles só possuem lados planos, ou seja, totalmente retos, ok? Observando o primeiro sólido geométrico, não tem superfície arredondada, né? Só possui faces planas, então é um poliedro. Nesse segundo sólido geométrico é um cone, é um não poliedro, tem uma superfície arredondada, certo? Um pouco curva. Nós temos uma esfera, também é um não poliedro. Nós temos aqui o próximo sólido geométrico, só possui faces planas, então é um poliedro, certo? Nós também temos aqui outro poliedro, uma pirâmide, também é um poliedro. Esse outro sólido geométrico tem uma parte aqui arredondada, ó, uma curva, então é um não poliedro, ok? Eu vou deixar aí os outros sólidos geométricos para que vocês classifiquem em poliedro ou não poliedro, ok? Na questão 2, para fazer as atividades a seguir, você vai precisar de uma caixa, como as de creme dental ou sabonete, que você possa desmontar. Essa questão 2, vocês vão ter que fazer sozinhos, ela é pessoal, certo? Na letra A diz, com os colegas e o professor, identifique as faces
os vértices e as arestas da caixa. Use canetas de cores diferentes para identificar esses elementos na embalagem observada. Faça o que se pede com a caixa que você está usando. Pinte cada uma de suas faces de uma cor ou cole papéis de cores variadas nas faces para diferenciá-las. Faça desenhos para representar a sua caixa vista de cima, de frente e um dos lados. Ok, pessoal? A questão 2, vocês vão observar em uma caixa, vão desmontar ela e identificar aí as faces, os vértices e as arestas. E depois vão representar aí a vista de cima, a vista de frente e a vista de um dos lados dessa caixinha. Tá na página 69, com o assunto prismas e pirâmides. Alguns sólidos geométricos têm nomes especiais. Observe a seguir as pirâmides e os prismas. Nós temos os prismas e as pirâmides. Quais as principais diferenças entre as pirâmides e os prismas? O que a gente notou? Percebemos que nos prismas, eles possuem duas bases. E o formato dos seus lados tem formato de um quadrado ou de um retângulo, ok? Já nas pirâmides, certo? Possuem somente uma base. E o formato dos seus lados, ou seja, das suas faces, são em formato de um triângulo. Continuando na página 69, mão na massa, questão 1 diz: observe novamente os dois grupos de sólidos e complete as frases a seguir sobre as características das pirâmides e dos prismas. Letra A. As faces laterais das pirâmides têm formato de um triângulo, enquanto as faces laterais dos prismas têm formato de retângulo. B. Diferentemente dos prismas, as faces laterais das pirâmides se encontram em um único ponto, denominado vértices. Como vocês podem ver aqui, ó, no grupo das pirâmides, eles se encontram aqui, ó, em um único ponto, o vértice. C. Os prismas têm duas bases iguais, como eu falei no início, enquanto as pirâmides têm apenas uma, ok? E na letra D, as bases das pirâmides e dos prismas são polígonos, certo? Polígonos são figuras planas, ok? São figuras planas de vários lados, certo? Na questão 2 diz: vários objetos e várias construções lembram sólidos geométricos. Observe as construções e os objetos a seguir. Eles lembram prismas ou pirâmides. Complete as frases com prisma ou pirâmide para responder a essa pergunta. O Museu de Arte de São Paulo lembra um prisma. Ok, pessoal? Na página 70, vamos completar outra frase. A torre a seguir lembra uma pirâmide. Continuando na página 70, planificação. Uma planificação é um molde que nos permite construir um modelo de uma figura tridimensional, como um sólido geométrico. Observe a seguir a planificação e o modelo que foi construído com base nela. Pegamos a planificação do cubo, dobramos ela e assim temos o cubo. Como vocês podem ver a planificação do cubo, certo? Sendo construída, ok, pessoal? Para formar o cubo. A partir da planificação, podemos construir modelos de muitos sólidos geométricos. Uma das exceções é a esfera, que não pode ser planificada. Página 71. Mão na massa. Questão 1. Nas páginas 13 e 15 do material de apoio,
a planificações de sólidos geométricos, certo? Recorte as planificações e monte os modelos. Agora, separe os modelos e observe-os para completar a tabela, atentando para os elementos que cada um deles apresentam. Então, nós vamos recortar lá as planificações de alguns sólidos geométricos nas páginas 13 e 15 do material de apoio e vamos responder, certo? Essa nossa tabela, ok? De acordo com as planificações. No cubo, nós vamos colocar os números de faces, os números de vértices e o número de arestas. Vamos fazer isso com o paralelepípedo, com a pirâmide de base quadrada e o prisma de base triangular. Depois de montados, nós vamos preencher a tabela. O cubo, o número de faces, são 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. No paralelepípedo, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Na pirâmide de base quadrada, 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. No prisma de base triangular, 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Na questão 2 diz, identifique qual das planificações a seguir é a de um prisma e qual é a de uma pirâmide. Então, pessoal, observando as planificações, né, já notamos as diferenças. Sabemos que em um prisma, né, os seus lados têm o formato de um retângulo, ok? E em uma pirâmide, né, tem formato de um triângulo, ok? E em um prisma, ele possui duas bases. E na pirâmide, somente uma. Logo, a primeira planificação é de um prisma e a segunda de uma pirâmide, ok? Logo mais adiante, você vai notar o que você descobriu, certo? Essa resposta aqui é pessoal. Vou deixar para que vocês façam sozinhos aí o que vocês observaram sobre as diferenças dessas duas planificações.